Pessoal, abertura dos trabalhos lá no Congresso Nacional com falas de deputados da direita e da esquerda. E olha, eu vou falar para vocês, no primeiro dia já teve bate-boca, confusão. Olha, e uma denúncia gravíssima aí de deputados da direita que vocês precisam ficar atentos. Eu compilei aqui algumas das breves comunicações de ambos os lados para que vocês entendam aí como é que foi esse primeiro dia com muita, mas muita informação. Então, pessoal, sem enrolação nenhuma, quer ficar por dentro nesse ano dos debates, o que acontece, com notícias também, eu trago aqui notícias no canal, já corre aqui embaixo, te inscreve, me ajuda a bater os 200 mil inscritos. Provavelmente se tu vê esse vídeo, pode ser até que eu já bati os 200 mil, tá quase ali, tá na porta. Acontece também que esse ano promete ter muita questão vindo lá de fora dos Estados Unidos e que eu também vou trazer aqui no canal e deixar vocês informados. Então, vem comigo aqui no canal que vocês vão ficar sempre atentos ao que está acontecendo. Like, compartilhe o vídeo sem enrolação nenhuma, já vem para a tela que o Debate Foco ele tá no ar. Muito obrigado, senhor presidente. O primeiro inscrito para o primeiro discurso do ano de 2025, mostrando a liderança da oposição nessa Câmara dos Deputados. Muito obrigado à presença dos meus colegas aqui. E eu quero trazer para o debate, para a discussão aqui na Câmara dos Deputados, uma denúncia gravíssima de Mike Pence. Mike trouxe uma denúncia muito interessante sobre a influência dos grupos endinheirados desse mundo que tinham interesse nas eleições brasileiras de 2022. Adivinha o interesse? O interesse era pela remoção, pela proibição, pela censura da direita. Tudo isso começou quando Elon Musk comprou o Twitter, hoje o X. Elon Musk mostrou que existia um aparato de censura contra a direita. Todos os deputados de direita, os influenciadores de direita, tinham rótulos no Twitter impedindo o alcance das suas publicações. O mesmo aconteceu com o Facebook, o mesmo aconteceu com o Instagram. E agora tudo isso está vindo às claras. Agora a denúncia é clara. As ONGs, essas ONGs lixo, que receberam dinheiro americano para destruir a reputação do presidente Bolsonaro no Brasil, para atacar o presidente Bolsonaro no Brasil. Aqui a gente precisa deixar bem claro. Como que você identifica o verdadeiro inimigo da democracia? Não é esse o interesse do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, identificar os verdadeiros inimigos da democracia? Pois bem, os inimigos da democracia são aqueles que promovem a censura. Por quê, senhor presidente? Não existe democracia sem censura. Opa, como assim? Não existe democracia sem censura? É isso? É isso aqui que o governo Lula está tentando fazer. Está tentando trazer cada vez mais censura, porque, segundo o líder do governo, o líder do PT, disse o quê? Em alto e bom som. Se nós não promovermos a censura, em 2026 não tem eleição pra gente. O PT vai perder. O PT vai perder. Então ele tem que promover a censura, para se proteger, para impedir que a verdade seja dita, para impedir que essas denúncias fiquem claras. Então, vou deixar aqui, no primeiro discurso do primeiro dia de trabalho de 2025, nós não vamos tolerar a censura. A verdade ficará clara, quer vocês gostem ou não. Muito obrigado, presidente. Eu estou achando a oposição muito nervosa. O ano nem começou e eles já começaram com uma gritaria aqui no plenário e o nervosismo está tomando conta. Eu quero deixar avisado também, já que quem me antecedeu, os que me antecederam disseram que querem deixar registrado na primeira sessão, deputado Rogério Correia, eu quero deixar registrado que este será o ano das grandes colheitas do governo Lula e será o ano da prisão do Bolsonaro. Duas coisas, ano das grandes colheitas do governo do presidente Lula e ano da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Quero dizer também que o povo brasileiro não se esqueceu do dia 8 de janeiro, da tentativa golpista contra o Estado brasileiro, contra a nossa democracia. Quero lembrar ainda que o povo brasileiro não se esqueceu da fila dos ossos. Os brasileiros não esqueceram e nós não esqueceremos da fila dos ossos. Vem aqui falar em inflação dos alimentos, de compra de carne. No governo passado, o que a gente lembra é da fila dos ossos, e o povo brasileiro não vai esquecer disso. Outra coisa que o povo brasileiro não vai esquecer das 480 mil mortes que poderiam ter sido evitadas na Covid-19 e não foram, porque o ex-presidente negacionista e seus aliados negaram a vacina
a milhões de brasileiros e ela chegou atrasada e muitas orientações foram dadas sem nenhuma comprovação científica. Nós também não vamos esquecer da Operação Punhal Verde e Amarelo, que vai culminar com a prisão da organização criminosa que tentou, mais uma vez, um golpe de Estado no nosso país. Por isso, 2025, nós vamos elevar a nossa voz para dizer: sem anistia para golpista. Sem anistia para golpista. Este será o nosso mantra. Anistia não é para anistiar quem se organiza de maneira criminosa para derrubar o Estado democrático de direito e uma eleição legitimamente conferida pelo povo. E quero lembrar que durante o governo passado, a inflação de alimentos foi de 57%. Está estampado na Folha de São Paulo. 57% de inflação dos alimentos. O ano passado, só para deixar registrado, houve deflação de 0,52%. E este ano a inflação subiu, mas o presidente Lula... Parabenizar aí pela condução dos trabalhos, presidente Paulo Folletto. Eu que uso bastante essa tribuna, vamos nos ver bastante ao longo dos próximos 2 anos, se Deus assim permitir. Presidente, 2025 mal começou e o brasileiro conta os minutos para que termine. Governado por um ex-condenado por roubar dinheiro público em 3 instâncias, Lula agora rouba o que há de mais caro a um povo: a esperança. Se não vejamos, o deputado do PT que me antecedeu dizia: a oposição está nervosa. Ora, caro colega, não é a oposição só que está nervosa, o povo brasileiro está desesperado com este governo. Segundo números do DIEESE, caso o colega não saiba, a cesta básica, o ano passado subiu mais de 14%. Quem prometia que iríamos comer picanha, não estamos sequer conseguindo tomar café, onde o preço do quilo já passa dos R$60. Mas não é só na alimentação que o povo está nervoso. Sábado último, os combustíveis subiram novamente. Aliás, estão no preço da pandemia, sem pandemia. E fica a pergunta, senhor presidente, o que seria desse país administrado pelo corrupto Lula durante a pandemia se os preços já estão explodindo sem nenhuma pandemia? Mas não para por aí. Número recorde de dengue, mortes por dengue. Não vejo a imprensa chamar Lula de genocida. Amazônia pegando fogo, estatais no prejuízo, os Correios, senhor presidente, não entregam mais nem as cartas. Nem as cartas conseguem entregar com prejuízo de R$3 bilhões. O Bradesco hoje sinalizou que o Brasil deve entrar em recessão ainda em 2025. Ou seja, além de carestia, de pobreza, teremos também desemprego. E aí o que qualquer um faria? Trocaria os ministros, obviamente. Haddad, sabido, incompetente. Marina Silva, incompetente. Nízia Trindade, incompetente. Mas qual que é o ministro que o ladrão da esperança trocou? O ministro da propaganda. Porque, segundo Lula, o problema do seu governo é a propaganda. Então o brasileiro, agora além de pagar mais no mercado, está pagando mais imposto, senhor presidente, para sustentar o novo marqueteiro do governo para enganar o povo. Esse é o governo de Lula. E o brasileiro segue contando os minutos para 2026 votar em Jair Bolsonaro e poder comer e ser feliz novamente. Obrigado, senhor presidente. Pessoal, a gente vai vir com mais algumas explanações petistas e eu confesso pra vocês, gente, por vezes eu até penso que eles vivem em outro planeta, não é possível. E a gente também ainda vai ter Gustavo Gayer, o deputado Gustavo Gayer. Olha, vocês não podem perder esse discurso. Então, se tu não deixou o like, gente, a hora é agora. Fiquem atentos ao que vai acontecer daqui para frente, gente, é muito importante. Presidente, eu queria deixar registrado que o mundo inteiro acompanhou a eleição dos Estados Unidos. E eu quero deixar aqui o nosso repúdio, a vergonha que o mundo assiste de um governo bancado, financiado pela elite mais arcaica, corrupta da história da humanidade. A mesa da qual davam a posse a esse presidente envergonham aqueles que lutam por um mundo melhor. Petista falando em corrupto é muita sacanagem, na moral. Puxa vida, gente. Por uma humanidade democrática, com gestos fascistas, nazistas, com ações contra a população que vive naquele país, trabalhando e construindo aquele país, humilhados, jogados, cercados como os piores animais. Trata-se de um governo que no nosso país
e a humanidade inteira. E eu tenho visto as vozes da presidenta do México, do Canadá e de vários países à altura do que deve pesar e ter força contra estes que querem transformar a humanidade em escravos. E a minha solidariedade aos brasileiros que moram nos Estados Unidos, aqueles que chegaram humilhados, e parabenizo o governo do presidente Lula por medidas concretas para cuidar desta nossa população. Presidente, meu pai dizia que merda, quanto mais você mexe, mais ela fede. E as recentes declarações do secretário de administração Trump, amplificada por Elon Musk, lança a luz sobre um fato preocupante: a possibilidade que a USAID tenha sido usada para influenciar no pleito brasileiro. Bom, como um minuto não dá para a gente falar tudo que está escrito aqui e dados muito importantes, eu quero deixar só um recado claro para o Brasil. Se houve interferência e há indícios de que sim, muita gente vai pagar caro. Tem gente que está brincando com o governo Trump, tem gente que está brincando com o governo americano e está achando que tudo isso vai passar pano para eles. Não será assim, senhor presidente. Nós estamos muito, mas muito preocupados de ter uma possibilidade de uma ação externa nas nossas eleições. O presidente Bolsonaro ainda poderia ser o presidente desse país. Eu quero apenas, presidente, reagir a algumas coisas que eu ouvi aqui nesse plenário hoje e que eu tenho visto durante todo esse mês de janeiro. Porque a extrema-direita e os bolsonaristas têm um comportamento hipócrita, mentiroso, golpista e capacho. E a gente pode dizer isso porque é um absurdo, a partir inclusive da pesquisa que nós vimos ontem, em que Lula ganharia de todos os candidatos no segundo turno, dizerem que o povo está desesperado e querendo fora esse governo. Eles mentem quando fazem fake news com pé de meia, que não há crime no pé de meia, muito menos haveria taxação do PIX. O que fizeram com esse assunto foi golpismo, são golpistas, são mentirosos. E não há censura no Brasil, há crime na rede social. A vitória de Trump fez com que esses extremistas se achassem. Mas é bom que eles saibam que ficar do lado de fora na festa de Trump talvez não tenha sido suficiente para eles entenderem como eles são pequenos, como eles são desrespeitados, não são valorizados lá fora. E ainda botar o chapeuzinho, fazer a América grande. Eu quero dizer que o Brasil é dos brasileiros. Nós somos o Brasil dos brasileiros. E é assim que nós vamos responder e fazer esse Brasil crescer, ser justo, avançar e fazer política para o nosso povo e não para o mercado financeiro. Obrigado, presidente. Eu queria me debruçar sobre uma pauta que será importante no Brasil esse semestre. Não é uma pauta que a gente queira, mas ela está colocada no Brasil, que é a pauta que a Procuradoria-Geral da República, ainda no mês de fevereiro, vai trazer a conhecimento de todo o povo brasileiro, que é a denúncia que será feita contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os golpistas. Já é o terceiro inquérito da Polícia Federal que chega às mãos do Procurador-Geral da República, que nos disse aos deputados, senadores da CPMI, que esperava exatamente o inquérito da tentativa de golpe. Portanto, já existe um inquérito que denuncia Jair Bolsonaro sobre a falsificação dos cartões de vacina, já indicia no inquérito da Polícia Federal. Também das joias roubadas, para que ele se mantivesse nos Estados Unidos, e da tentativa de golpe, onde até tentativa ou fabricação de planos golpistas poderiam levar, inclusive, à morte do presidente Lula, do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral e até do vice-presidente da República, fora bombas em aeroportos. Tudo isso vai chegar esse mês de fevereiro como denúncia, ou seja, Bolsonaro vai virar réu. Isso é um ponto importante porque ele diz respeito à democracia. Não que quiséssemos que esse fosse o ponto essencial de sonho desse semestre, mas ele estará fundamentalmente no processo de debate democrático do Brasil. E não se pode permitir que a partir desse debate não se faça justiça e, portanto, que o julgamento seja um julgamento efetivo. Mas eu quis trazer esse tema porque é impressionante, enquanto nós discutimos uma tentativa de golpe, como o presidente Lula busca avançar o país. Hoje, por exemplo, nós vamos ter o presidente fazendo um anúncio importante agora sobre a redução de 15% do limite de ultraprocessados nas merendas escolares, o que vai ser útil para 40 milhões de estudantes, melhorando, portanto, a alimentação nas escolas e tratando um problema essencial, que é o problema da carestia. Ou seja, o presidente Lula, atento aos problemas do Brasil, vai pautando soluções. E nós temos que ainda acertar a conta com aqueles que buscaram dar o golpe no Brasil. Até para que não se repita o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Peço a Vossa Excelência apenas 30 segundos para concluir. Acontecendo, por exemplo, no que diz respeito a brasileiros deportados vindo acorrentados nos pés e nas mãos, numa sinalização de que a liberdade que se diz nos Estados Unidos, ela de fato não existe.
E mais, ameaças a outros países, chegará no Brasil as ameaças de um governo neofascista nos Estados Unidos. E há no Brasil quem os defenda. Mas o povo brasileiro está de olho em quem realmente defende a liberdade e a democracia. Presidente, é um prazer e uma honra estar de volta aqui a essa casa dos representantes eleitos e mais uma vez poderem falar em nome da população do povo de Goiás e de todo o povo de bem brasileiro. Eu acho que eu deveria começar essa primeira fala me direcionando justamente aos meus colegas da oposição. Pessoal, eu acho que por sermos um pessoal de compaixão, vamos pegar leve com a esquerda esse ano, vamos pegar leve com o PT, porque, menino de Deus, como eles levaram uma surra nesses últimos 2 meses. Que surra que eles têm levado. Eu tenho certeza que todos nós temos aquela dó desses colegas que apanharam como nunca um governo ou um grupo político apanhou tanto assim na vida. Não falo só do Nicolas e a porrada que ele deu que quase derrubou o governo, não. Eu me refiro ao preço dos alimentos que estão subindo, da picanha, do rombo, recorde do rombo, dos Correios que está quase falindo, das vergonhas internacionais, das falas esdrúxulas da primeira-dama, do nosso presidente, infelizmente, chamar de nazista o presidente da maior e mais importante nação do mundo. Não me refiro apenas a isso. Eu me refiro também ao desespero que eles estão agora, ao estar cada vez mais claro que esse ano é o ano do fim do PT. É o fim do Lula. E por mais que eles tentem nos censurar, e por mais que eles tentam engalfinhar, espernear, está ficando cada vez mais claro. Basta olhar que até mesmo o centro fisiológico já está pulando do barco. Kassab já meteu o pé no Haddad, já está pulando fora. O Marcos Pereira do Republicanos está pulando fora. A gente está vendo o União pulando fora. Por quê? Como disse o Lira, né? Ninguém quer ficar num barco que está afundando. Mas dito isso, eu gostaria de fazer uma rápida referência ao que eu testemunhei aqui nessa Câmara ontem e hoje, que é o cúmulo da imbecilidade. Eu vejo alguns colegas do lado de lá colocarem em suas cabeças ocas um boné escrito "O Brasil é dos brasileiros". É muito curioso, um pessoal que precisou de ajuda de agências internacionais, de financiamento de dólar americano, de dinheiro do narcotráfico, de dinheiro de ditaduras, para conseguir chegar ao poder, ter a cara de pau de botar um boné e dizer que o Brasil é dos brasileiros. Meu Deus, isso é o cúmulo do absurdo. Receberam dinheiro da USAID, receberam dinheiro da Endowment for Democracy, recebem dinheiro de George Soros, receberam dinheiro do tráfico da Venezuela, como disse o Carvajal, que está denunciando um dos Estados Unidos, só chegaram onde chegaram por causa do narcotráfico e de interferência internacional, e tem a cara de pau de botar o bonezinho "O Brasil é dos brasileiros". A mesma turma que tem a intenção de criar a nação bolivariana acabando com o Brasil. É o cúmulo da imbecilidade. Eu fico impressionado como que uma ideologia é capaz de derreter o cérebro de uma pessoa. Quando é criança e adolescente a gente até entende, mas quando vira adulto, aí não, é vergonhoso. Para concluir, podem espernear à vontade, podem gritar, ai, sentiu, tá vendo, Galvão? Sentiram, ó? Podem espernear à vontade. Uma coisa está cada vez mais consolidada. Esse ano, apesar de terem a máquina, apesar de roubarem sem parar, é o fim do PT. Talvez foi por isso que o destino deixou que o ladrão chegasse à presidência mais uma vez, para dar finalmente uma lição ao povo brasileiro, a nunca mais depositar um voto de confiança num grupo como esse grupo do PT. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, eu falei pra vocês que seria realmente importante, simplesmente o primeiro dia. Tem muita coisa que vai rolar esse ano, tá só começando, tiveram muitos outros discursos, mas o vídeo ficaria extremamente longo. Olha, eu confesso pra vocês, tá? Esse ano eu acho que vai ser completamente atípico dos anos anteriores. E por que eu falo isso? Justamente porque tá juntando uma série de fatores aí que prometem ser um ano bem turbulento. E eu digo em várias questões, em relação aos Estados Unidos, em relação a como o Brasil se encontra atualmente, essa questão toda aí envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, essas acusações contra ele, eleições em 2026, gente, a gente sabe que as campanhas começam sempre muito antes, né, com preparação de pré-candidatos. Olha, sério, gente, eu fico imaginando aqui que eu vou ter que aumentar, inclusive, a frequência de vídeos aqui no canal. Então, se vocês apoiem, comenta aqui embaixo pra mim. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o like para ser avisado do próximo vídeo que eu vou postar. Nem sempre está avisando os inscritos. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.